Nenhum de nós sabe da intimidade do outro, a não ser aqueles que habitam conosco, os da nossa família, que convivem conosco. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: às vezes tem muitas pessoas da nossa própria família que não sabem nada a nosso respeito, o que se passa conosco. Eu quero falar nessa noite, irmão, a respeito de uma grande, de uma poderosa bênção que um homem recebeu. Um homem que muitas pessoas tinham um desejo de ser igual a ele. Um homem que muitas pessoas, ao avistá-lo, tinham assim grande conta. Um grande personagem, uma grande personagem. Um homem, amado irmão, que tinha um grau militar muito elevado. E juntamente com o rei do seu país, juntamente com o governador supremo do seu país. Ele era o segundo no reino, o segundo. Uma certa ocasião, houve um conflito de Israel, né? Nós estamos assistindo aí uma guerra que está acontecendo entre Israel e o Irã, né? O Irã, e isso, irmão, a guerra de Israel não é de hoje, desde o tempo que Israel foi tido como nação, ou antes de ser uma nação, declarada em 1947, se não me falha a memória, né? Antes de ser uma nação, foi criado lá no cativeiro no Egito. Foi um tempo de sofrimento, andaram 40 anos lá pelo deserto, em sofrimento, situação adversa, situação difícil, mas eles sempre tiveram uma ligação muito grande com Deus. Isso nos leva e nos traz a sabedoria e o entendimento que não é porque nós temos ligação com Deus que nós não temos dificuldade na vida. Não é porque nós temos ligação com Deus que a gente não passa perrengue. Não é porque a gente tem intimidade com Deus que a gente está ileso de tudo e qualquer tipo de adversidade, seja na área da doença familiar, seja na área financeira, seja na área de trabalho, seja em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Uma coisa é certa: quando o Senhor Deus mudou o nome de Jacó, quando ele voltava lá da terra do seu pai Abraão, né? Pai de Isaac e pai de Jacó. Jacó que veio, estava voltando para a sua terra, e ele teve uma guerra, uma luta lá no Vale de Jaboque. No Vale de Jaboque, ele teve uma luta muito forte com um anjo, né? Um anjo. E aquele anjo mudou o nome dele. Disse: a partir de agora o teu nome não será mais Jacó. A partir de agora o seu nome será Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Não é aquele que luta contra Deus, não. Aquele que luta com Deus, junto, né? E até hoje, irmão, até hoje, o menor estado do nosso país aqui, né, o maior estado do nosso país, o menor estado do nosso país é o tamanho de Israel. É pequenininho demais, mas é uma potência em todas as áreas, uma potência, né? Se você for ver a história de Israel, você vê quantas pessoas daquela nação ganharam aí esses prêmios que todo ano se dá aí a destaque nas várias áreas aí de economia, de ciência, e educação, tantas coisas, muita gente. O Brasil não tem ninguém ainda, viu, irmão? Ninguém ainda, viu? Tem ninguém ainda que ganhou, viu? Lá um paizinho assim, irmão, desse tamanhozinho. Mas poderio militar, então, você não faz ideia. Você não faz ideia do poderio militar que aquilo lá tem. Não é à toa que todos que se levantam contra ele não conseguem prevalecer. Não conseguem prevalecer. Mas estava acontecendo uma guerra naquela época, naquele tempo. E ao acontecer essa guerra,
Israel estava lutando contra a Síria lutando contra Israel. É incrível, né? Parece que é a mesma coisa. Síria, Líbano, Irã e todo em torno de Israel ali vive em pé de guerra, né? E no meio dessa luta aí, levaram uma moça, uma menina, foi levada cativa lá para a Síria, foi levada cativa. E essa moça, ela foi trabalhar como escrava na casa desse grande homem que eu estou falando para vocês, que era um general, né? Um general. E esse homem, que todas as pessoas olhavam para ele nos desfiles militares e viam aquele homem coberto de medalhas, né? Coberto de medalhas. Muitas pessoas admiravam aquele homem. Muitas pessoas, ao contemplá-lo, até sentiam até o desejo de estar no lugar daquele homem. Tanta consideração que o rei tinha com ele e que toda a nação da Síria também tinha. Mas a Bíblia nos fala, irmão, que quando essa moça foi levada para trabalhar na casa desse homem, ser escrava, fazer o serviço, e essa moça acabou descobrindo algo que ninguém sabia a não ser as pessoas mais íntimas daquele homem. A mulher desse homem chamado Naamã, ela não conteve, ela teve que se abrir com alguém, e ela percebeu que aquela moça que trabalhava era uma moça de confiança. Era uma moça que sempre tinha uma boa palavra. Era uma moça que sempre dirigia uma boa palavra para a sua patroa. E essa patroa estava observando a vida daquela moça. Estava observando até ela chegar ao ponto que ela podia então se abrir com essa jovem. E o que ela traz de novo para o conhecimento daquela jovem? Ela diz para aquela jovem que o marido dela, Naamã, ele era um homem leproso. Ela nunca viu ele, sempre com mangas compridas, sempre com uniforme militar, e quando não, com roupas que cobriam todo o corpo dele, como se ele estivesse escondendo alguma coisa. E na verdade, aquilo não podia ser revelado. Não podia ser revelado. Então, aquilo ficou em oculto com aquele homem durante muito tempo. Aquilo ficou em oculto com a esposa daquele homem durante muito tempo. Aquilo ficou em oculto diante da nação da Síria durante muito tempo, muito tempo. Somente Naamã, a esposa e o rei sabia da condição dele, de Naamã, só os três. E agora esta moça, o rei não podia fazer nada por ele, a esposa não podia fazer nada por ele, ele mesmo não podia fazer nada por ele, mas uma escrava, porventura você não tem mais nenhum filho aí? Eu tenho sim, eu tenho um rapazinho que está lá no campo, lá tratando com as ovelhas, eu tenho esse. Foi a escolha que Samuel foi fazer na casa de Jessé para escolher o rei de Israel. Um rapazinho insignificante no campo, insignificante apacentando o gado do seu pai, insignificante porque os seus irmãos eram superiores a ele na consideração. Mas quem é que pode, irmão, saber do coração da pessoa a não ser Deus? E aquele rapaz foi escolhido e ele foi dito que era um homem segundo o coração de Deus. Essa mocinha estava lá, mas insignificante, era apenas uma escrava. Mas aquela escrava tinha uma riqueza muito grande no seu íntimo. Aquela escrava tinha uma riqueza muito grande na sua alma. Aquela escrava, ela era da tribo de Israel.
aquela escrava confiava no Deus Todo-Poderoso, aquela escrava sabia de homens, de profetas em Israel, homens tremendamente usados por Deus, homens escolhidos por Deus para trazer bênção às pessoas que necessitavam. Trazer bênção. E o que aquela moça faz? Bom, eu vou passar a receita para a senhora do bolo que eu conheço. Eu vou passar para a senhora a receita daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho conhecimento. Olha aqui, fala para o meu senhor, quem me dera se esse meu senhor estivesse lá em Samaria. Samaria era a capital de Israel, do reino do norte, Samaria. E se ele tivesse lá tem um profeta, eu conheço o profeta que está lá. Lá tem um homem de Deus. Não é um homem que aparenta ser de Deus. Não. Ele é um homem de Deus. É um homem de Deus. E se o meu Senhor estivesse lá, ele iria conversar com o profeta e Deus poderia muito bem abençoar a vida do meu Senhor. Irmãos, às vezes nós não entendemos as coisas de Deus, não compreendemos as coisas de Deus. Por que que Deus permitiu que aquela moça fosse presa, levada em cativeiro? Para revelar a sua própria pessoa a Naamã, para que Naamã pudesse então ter um conhecimento a respeito de Deus, e esse conhecimento seria revelado no momento em que ele se encontrasse com o profeta, mas a receita já estava sendo dada, a moça já estava informando para ele. Por que que Deus permitiu que os irmãos de José o maltratassem, jogassem ele lá na cova? Por que que Deus permitiu que José tivesse uma caminhada tão difícil na vida dele? Tão difícil, tão difícil. Porque José não entendia naquele momento. Aquela escrava, ela talvez não entendesse naquele momento, naquela hora. Tem muitas coisas que sucedem com a gente, irmão, que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente não entende, que a gente não compreende. Mas o Deus que revela toda a verdade, Ele não deixa nada absolutamente às escondidas. Não deixa. Ele traz claridade aos fatos, ele traz claridade e entendimento às palavras, ele traz compreensão. E isso, amado irmão, pode não ser no momento, mas com certeza será durante o período de tempo conveniente de Deus para revelar coisas ao coração daquele que é um pivô de uma situação, mas não sabe o que vai acontecer. José não sabia o que ia acontecer. Essa moça não sabia o que ia acontecer. Mas o tempo foi revelando. Às vezes acontece alguma coisa conosco, irmão, alguma coisa, e coisa não boa. Coisa não boa. Às vezes acontece, e às vezes acontece determinada situação, se o nosso coração não estiver pautado, se o nosso coração não estiver firmado, se o nosso coração não tiver discernimento de cada momento, a gente pode encher a nossa cabeça com tanto questionamento que pode até nos levar a um desequilíbrio mental. Aquela moça falou para Naamã, falou para a esposa de Naamã, olha aqui, fala para ele aí, conversa com ele. Ô irmão, que esperança que não surge no coração desse homem. Que esperança. Amado,
ele era um homem do alto escalão do exército, do alto escalão. Ministro, talvez, das Forças Armadas, né? Era. Mas ele tinha uma situação, amado irmão, uma situação muito difícil. Às vezes, olha aqui, às vezes a gente vê determinadas pessoas e a gente fala, nossa, fantástico. Está mostrando para você alguma coisa, mas você não vive com essa pessoa para saber da vida dela. Às vezes você olha e fala assim, você até sente uma inveja, um desejo, nossa, quem me dera, mas você não está no lugar dele, porque só se mostra aquilo que é bom. E a gente só deseja aquilo que nos parece ser bom. Quem é que desejava a lepra de Naamã? Muita gente queria ser igual ele, general lá, lógico que queria, né? Mas quem é que desejava ter a lepra de Naamã? Quem é que sabe o sofrimento o desgosto que aquele homem tinha? Aquilo lhe humilhava. Quanto tempo ele esteve desse jeito, a Bíblia não fala, não nos informa. E ele então não pode ir para Israel sozinho. Ele tem que ter uma carta de apresentação do rei dele ao rei de Israel, para que ele possa entrar lá no país, né? E aí já estava tudo mais ou menos em paz, tranquilo. E aí ele vai falar com o rei, e o rei escreve uma carta, o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel. Olha aqui, rei, quando esse meu servo chegar aí, eu quero que você o cure da lepra, da doença dele. Essa foi a carta direcionada. E Naamã vai, com o coração cheio de esperança. Com o coração cheio de esperança. Quantas vezes, irmão, a gente não enche o nosso coração de esperança por determinadas orientações que nós recebemos, mas que às vezes a gente não tem o discernimento certo, o discernimento correto. O rei da Síria achou que o poder estava com o rei de Israel para curar. Ele escreve uma carta para o rei de Israel, mas a escrava tinha a receita certa. A escrava não diz que era para ir lá no rei. A escrava diz para ir lá em Samaria no profeta. No profeta. Esse é o endereço certo. Você quer fazer as coisas certas? Aqui o endereço, está aqui, viu? Está aqui o endereço. Quer saber? Está aqui o endereço. Aqui a receita, aqui, 66 livros. 39 no Velho e 27 no Novo. 66 livros. A receita certa está aqui. Agora, não pense de você mexer o bolo fora disso aqui e achar que vai dar certo. Tudo que começa errado, a tendência é sempre dar errado. Então, irmão, ela deu a receita. Mas a palavra do rei da Síria é muito mais poderosa do que a palavra daquela menina. Mas ela tinha o endereço certo. Ela tinha a receita certa. E escreveu uma carta, quando o Naamã chega com a carta lá, e Naamã estava cheio de presente. Cheio de presente. A esperança do rei de Israel curá-lo da lepra. Vai lá no lugar errado, na pessoa errada. O rei tinha autoridade governamental secular, mas aquele homem que estava lá em Samaria, ele tinha autoridade espiritual, autoridade divina. Autoridade divina. E quando o rei de Israel olha a carta, sou eu porventura Deus para curar alguém?
E ele rasgou as suas vestimentas. Ele disse assim: eu estou desconfiado que o teu rei mandou você vir aqui para olhar as nossas fortalezas e depois então vir armar-se contra nós para nos derrotar em guerra. Não era nada disso. Naamã apenas queria ser curado da lepra. Endereço errado, pessoa errada, intenção errada. Quando o rei rasga as vestimentas, declarando o que tinha acontecido, o profeta lá, sabe, o profeta lá em Samaria fica sabendo e diz assim para o rei: rei, manda ele vir até mim. Manda ele vir até mim. E, o endereço certo é esse. O profeta percebeu, irmão Laércio, que Deus tinha um plano, que Deus iria se fazer conhecido na nação da Síria por intermédio desse homem importantíssimo daquela nação. E lá vai Naamã e toda a sua comitiva. Não imagine você, um general com uma grande comitiva, com muita coisa de presente trazendo. E quando ele está próximo da casa desse homem, desse profeta, do profeta Eliseu, quando ele está próximo, bem próximo, Eliseu fala assim para Geazi, o seu moço: vai lá e fala para esse homem aí, que é para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, ele vai ser curado da lepra dele. Vai lá e fala para ele fazer isso, e assim. Quando Geazi vai e fala, o profeta disse: Naamã, que é para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ao mergulhar, então você vai ser curado da sua lepra. Irmão, não era a água do Jordão que iria curar. Ela não tem nenhum remédio curativo. Não tem. Mas a obediência, aquilo que o profeta estava falando da parte de Deus, iria se fazer cumprir na vida dele, e ele iria ter o corpo dele totalmente mudado, totalmente transformado, sarado, curado. Mas às vezes o orgulho fala muito mais alto. Às vezes o orgulho fala muito mais alto. Naamã disse assim: eu não. Eu estou imaginando que o profeta vai sair lá da casa dele, vai vir até mim, o leproso, e ele vai passar a mão em mim, de cima a embaixo, e no ele passar a mão, vou sentindo a minha pele sendo renovada, sendo transformada, sendo mudada. Essa era a mentalidade dele. Muitas coisas que nós imaginamos não é como a gente imagina, como a gente pensa, e não é como a verdade de Deus. Não é. A verdade de Deus, você não precisa ficar buscando aqui, ali, vou ver que o fulano vai falar, vou pedir oração para ver o que o seu crente vai falar, vou pedir oração, está tudo aqui revelado. Eu não estou dizendo que Deus não fale, mas eu vou dizer uma coisa para você: quando você quer fazer as coisas certas, você lê a palavra de Deus. Se aquilo que você está querendo fazer condiz com isso aqui, então você vai ter a bênção. Mas você não vai comprar Deus para Deus aprovar a sua atitude. Não vai. Não vai. Então, irmão, ele falou: eu não vou deixar. Olha a água do Rio Jordão, água esverdeada. E ele fala assim: se era para me mergulhar em água, eu mergulho lá no rio, lá na Síria, 2 rios de água límpidas, o Abana e o Farfar. Mergulho lá e pronto, sou curado. Irmão, às vezes a falta de humildade impede que a gente receba as bênçãos de Deus.
Às vezes nós achamos que aquilo que nós achamos é o que é certo a fazer, mas aquilo que nos é dito fazer pela palavra, nós deixamos de lado. Nós queremos convencer a Deus, nos abençoar da maneira como nós queremos agir, da maneira como nós queremos fazer. O que acontece, irmão? Você vai embora. Você está achando que o profeta saiu lá para lamber ele? Não. De jeito nenhum. Foi embora. Tudo bem. Agora, irmão, às vezes nós precisamos de ter pessoas do nosso lado. Ter pessoas do nosso lado que faz a gente vir enxergar a real. Sabe? Enxergar a real. Enxergar a real. Está me ouvindo? Precisamos ter pessoas do nosso lado que nos façam. Nós não precisamos ter do nosso lado pessoas que nos apoiem toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Nós precisamos ter do nosso lado pessoas que enxergam as coisas diferentemente de nós, para fazer-nos pensar de outro ponto de vista, enxergarmos a coisa de uma maneira diferente. Estão indo embora. Um dos da comitiva fala para Naamã: meu senhor, escuta uma coisa. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil para o Senhor, por exemplo, se fosse o Senhor carregar uma cruz daqui lá na Síria, se fosse para o Senhor fazer coisas extraordinárias, ele não pediu nada disso. Ele apenas falou para o Senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Senhor não vai perder nada com isso. Não vai perder nada. A obediência, ela gera a bênção. A obediência, ela gera a bênção. A obediência, ela gera a bênção, irmão. Quando você ouve a palavra do Senhor, o evangelho da salvação, e quando você acredita pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo te convence disso, e você então recebe essa palavra, aquilo se torna real na tua vida. Você obedeceu a orientação e você foi abençoado, obteve aquilo que por méritos próprios você jamais conseguiria obter, ou quem quer que seja. Jamais. Jamais. Quando você ouve uma mensagem de uma situação embaraçosa, não é uma mensagem para você, é uma mensagem que está sendo pregada, mas você está dentro desse contexto. E você percebe que naquele momento Deus quer dirigir algo para você, para você. Se você falar assim, eu já ouvi já várias vezes, já não, e você não crer, não aceitar naquele momento, naquele dia, naquela hora, irmão, aquilo vai ficar infrutífero na tua vida. Mas se você crer, aquilo vai trazer bênção para você. Naamã, irmão, ele desce do cavalo dele. E eu quero dizer para você que o cavalo dele não era um burrico qualquer. Não pense você que o cavalo do general era cavalo igual do Sulto, não. Mas era um tremendo de um animal, o melhor da tropa. E ele desce desse cavalo e ele vai para as águas do Rio Jordão. Ei, vem para as águas do Rio Jordão. O Rio Jordão simboliza a palavra de Deus, que lava a nossa lepra, que lava a nossa imundícia, que lava nossas atitudes erradas, que lava o nosso comportamento errado e os nossos pensamentos errados. E as nossas atitudes engenhadas erradas.
Lavado, pois, pela palavra, santificados, pois, pela palavra. E sabe, irmãos, Naamã ele começa a mergulhar no Rio Jordão, só de cirola. Cirola é bom, né? O que é cirola? Calção que o pessoal usava antigamente, né? Hoje tem outro nome, eles usavam muito cirola. Não é do tempo de vocês, né? Lógico. É tempo do nosso irmão ali. Então, irmãos, ele está lá. Ele mergulha a primeira vez no rio, né? Ele, ao mergulhar lá, baixou e sai. Irmão, ele achou que ele ia sair voando dali. Ele pensou assim, eu vou deitar aqui agora, e ao me levantar assim, eu vou dar uma olhada no meu corpo, e eu tenho plena convicção de que cada vez que eu desço e levanto, aquilo vai sendo eliminado. Vou vendo a coisa ser transformada, vou vendo, mas não foi assim que aconteceu. E não é assim que acontece, porque Deus prova a nossa fé. Se nós temos confiança nele até o final daquilo que nos foi orientado para fazer, nos foi dito para fazer, nos foi ensinado para fazer. Ele estava lá. Mergulhou a primeira vez e levantou, todo do mesmo jeito. Eu vou fazer a campanha na igreja de novo, vou começar de novo. A primeira não deu certo, a segunda não deu certo. E a viúva estava lá diante do juiz, o juiz estava lá, ela já tinha ganho a sentença, só faltava ele assinar, homologar, para que ela então recebesse a sua justa causa. Mas ele não fazia isso, e ela ficou perto dele, e onde ele ia, ela sabia onde ele ia dar audiência, e ela ia perto, e chegava, e ele cansou de ver a cara dela, cansou. Ele cansou de ver. Quer saber de uma coisa? Aqui, eu vou já homologar esse trem aqui para essa mulher, que eu estou cansado de ver a cara dela. Estou cansado. Então, a nossa perseverança, irmão, é um pré-anunciamento da nossa fé, da nossa confiança, da nossa luta de querer de verdade aquilo que estamos buscando. Você lembra lá do cego? Lembra do cego? Filho de Davi, tem misericórdia. Quem está me chamando aí? É o cego Bartimeu. Tragam-no à minha presença. Jesus não sabia que ele já tinha falado para ele que era cego. E quando o cego vem na presença dele, o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Não é? Quero enxergar. Então, irmão, essa perseverança que é coisa nítida, é característica de toda pessoa que tem fé, que não desiste nunca. Eu não digo para você como eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sou cristão e não desisto nunca, porque sei em quem tenho crido. Sei em quem confio. Não é porque as coisas não estão dando certo, não está bem, que eu vou esmorecer na fé. Deus sabe por quê, Deus sabe por que sim, Deus sabe por que não, e eu vou continuar na minha marcha, eu vou continuar no meu andar, não vou deixar essas coisas abater a minha fé, não. Não vou deixar. Não vou esmorecer diante das dificuldades, diante das lutas, não vou, eu vou permanecer, vou ser igual a viúva. Olha, irmão, Naamã mergulha a primeira vez.
mesmo jeito. Não mudou nada. Nada, nada, nada. Mergulha a segunda vez. Ó, saiu, não mudou nada. Ele olhou bem para as pessoas. Sabe que o rapaz tinha aconselhado ele? Que te custa? Vai lá, mergulhe, sabe? Ele olhou bem bravo para ele e falou assim. Ameaçou ele, ó. Você lembra de alguma coisa assim? Olivia. Aí, irmãos, olha aqui. Ele mergulha a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez e nada. Nada. Vou desistir desse trem aqui. Vou sair daqui desse rio aqui. Não está resolvendo nada, não está adiantando nada. Não está adiantando, mas o homem falou que era 7 vezes, não falou que era 4, 5, 3, 2. É 7 vezes você fazer isso aí. Não é? 7 vezes. E ele mergulha a 7ª vez, irmão. Sabe o que a Bíblia fala? Irmão, se você estiver ao lado de uma criança aí, você vai passar a mão na pele dele, é pele novinha. Pele novinha. Novinha. Novinha, linda, macia, coisa nova. Maior gostosura, né? Sim, bem, né? Não precisa ficar passando hidratante por enquanto, né? Depois de um tempo tem que passar na rua, em todo lugar, né? Mas é macia. A Bíblia nos fala, irmão, que quando ele sai a 7ª vez da água, a Bíblia fala que toda a pele do corpo dele foi trocada. Toda a pele do corpo dele foi trocada como uma pele de criança. Irmã Cláudia, eu acho que a mulher dele nem conheceu ele quando chegou em casa. Você fez alguma estética? Pois botox? É botox que fala? Botox? Botox é para veneno para matar carrapato, né? Botox. Pôs botox na mão? Você pôs botox? Não. Eu passei pela bênção do Senhor. Irmão? Passei pela bênção do Senhor. O corpo dele, irmão, ficou... Imagine você uma hipótese, que ele tivesse lá seus 50 anos, 55 anos, Monarca. Ter a pele como uma criança foi um testemunho do que Deus fez na vida dele, irmão. Todas as pessoas viram, e naquela época não tinha estética, naquela época não tinha absolutamente nada. Nada. Então, o que Deus fez para a vida dele, irmão, foi um testemunho grandioso para o rei e para toda a nação. Toda a nação. Então, ele foi lá, obedeceu e levou a bênção embora, mas levou também um testemunho, porque ele mesmo fala que daquele momento em diante ele ia servir a Deus. E que se porventura ele viesse entrar na casa dos ídolos do rei dele, dos deuses da Síria, que não era para Deus levar em conta, porque agora ele sabia da verdade, ele conhecia a verdade, e ele só faria isso para obedecer o rei que não sabia de nada. Guarda que eu vou falar para você. A tua bênção está na obediência. Amém? A tua bênção está na obediência. E a obediência àquilo que nos é revelado dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus.